Que a graça e a paz de Cristo estejam com você, neste novo amanhecer. Sinta a brisa suave do Espírito Santo envolvendo seu coração agora, aquecendo cada fibra do seu ser, com um amor que transcende toda a compreensão. Não importa onde você esteja, ou o que tenha pesado sobre sua alma durante a noite. Saiba que este é um momento sagrado, um convite direto para se achegar à fonte inesgotável de toda esperança e consolo. Permita que sua mente se acalme, que as preocupações se dissolvam por um instante, e que seus olhos espirituais se voltem para aquele que tudo vê e tudo sustenta, neste instante. Somos chamados a refletir sobre as palavras profundas e comoventes do Salmo 22, um clamor que ecoa a experiência humana de dor, abandono e, paradoxalmente, a firmeza da fé em meio à provação. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar, tão longe dos meus gritos de angústia? Brada o salmista. É um lamento que ressoa em muitos corações hoje, talvez no sul. Há momentos em que a escuridão parece nos engolir, quando a voz da dúvida tenta sufocar a canção da fé. Sentimos o peso das lutas, a angústia da incerteza, a dor da perda, e nos perguntamos onde está Deus, em meio a tudo isso. Dia e noite clamo a ti, mas não respondes, não encontro descanso. Quantas vezes nos vimos nessa mesma encruzilhada, clamando ao céu, e sentindo apenas o silêncio? Mas mesmo nesse deserto de aflição, o salmista não desiste, Elsei lembra. Ele recorda a fidelidade de Deus, através das gerações. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e os livraste. Clamaram a ti, e foram salvos. Em ti confiaram, e não se decepcionaram. Há uma força inabalável nessa lembrança, uma âncora para a alma em meio à tempestade. Não estamos sós em nossas provações. Antes de nós, incontáveis almas ergueram suas vozes em meio à dor, e Deus as ouviu, Ele as livrou, Ele as sustentou. E a mesma mão que os amparou está estendida para você agora. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de crer, mesmo quando a escuridão tenta nos cegar. É a certeza de que, embora não possamos ver, Ele está agindo. O Salmo 22 nos leva a um lugar de vulnerabilidade profunda, onde a alma se despe de suas pretensões e se apresenta diante do Criador em sua forma mais crua. Mas eu sou verme, e, não homem, desprezado pelos homens e desprezado pelo povo, expressa o salmista. É a descrição de um sofrimento tão intenso que atinge o cerne da dignidade humana. E, no entanto, é precisamente nesse ponto de fraqueza que a luz divina começa a brilhar com mais intensidade. É na nossa fragilidade que a força de Deus se manifesta plenamente. Pois é quando reconhecemos nossa dependência total dele que abrimos espaço para a sua intervenção. Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Pelo contrário, ele se aproxima. Pensemos na imagem do pastor cuidando de suas ovelhas, do oleiro moldando o barro em suas mãos. Da mesma forma, Deus está trabalhando em nós, mesmo nos momentos de maior dor. Ele está nos lapidando, nos purificando, nos preparando para um propósito maior. O salmista continua descrevendo o escárnio e a zombaria que enfrenta. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor. Que o Senhor o salve, que o livre, já que ele se agrada dele. Essas palavras nos lembram as provações de Cristo, que em sua agonia na cruz, ecoou este mesmo salmo. A dor do abandono, o sofrimento físico e emocional, a humilhação pública, menos tudo isso ele suportou, para que você e eu pudéssemos encontrar redenção e esperança. É importante lembrar que o caminho da fé não é isento de tribulações. Pelo contrário, é muitas vezes através delas que nossa fé é refinada e fortalecida. O Senhor não nos promete a ausência de tempestades, mas a sua presença fiel em meio a elas. Tu, porém, és aquele que me tirou do ventre. Tu me fez confiar quando eu estava aos seios de minha mãe. Desde o nosso nascimento, antes mesmo de termos consciência, ele já estava conosco, nos moldando e nos preparando. Essa verdade nos convida a confiar nele, mesmo quando não conseguimos enxergar o próximo passo. A oração do salmista, que começa com um lamento profundo, gradualmente se transforma em uma declaração de confiança inabalável. A intensidade de seu sofrimento físico e emocional. Minhas forças se esvaíram como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha boca está ressecada como um caco, e a minha língua pega, sei ao céu da boca. Tu me pões no pó da morte. É uma descrição vívida da angústia que pode nos consumir, nos deixando sem forças, sem voz, sem esperança aparente. No entanto, mesmo nesse abismo de desespero,
a fé encontra uma fresta de luz. O salmista sabe que sua vida está nas mãos de Deus, mesmo que a morte pareça iminente. Cães me rodearam, um bando de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e meus pés. Essas palavras, que no Salmo 22, descrevem a dor física e a impotência do salmista, ganham um significado ainda mais profundo quando as conectamos à paixão de Jesus Cristo. Ele, o Cordeiro de Deus, sofreu cada uma dessas dores, foi traspassado por nossos pecados, para que pudéssemos ser curados. A cruz, que parecia o ápice do abandono e da derrota, tornou-se o portal para a vitória e a vida eterna. E mesmo diante da crueldade e do sofrimento extremo, a voz do salmista não se cala. Ele continua a clamar, a suplicar, a se voltar para Deus. Mas tu, Senhor, não te ausentes de mim. Tu, que és a minha força, apressei em me socorrer. É um pedido urgente, um grito por socorro que brota de um coração que se recusa a ser completamente subjugado pela dor. Essa é a essência da fé verdadeira, a persistência em clamar a Deus, mesmo quando a resposta parece demorar. Amados, a presença de Deus é real, tangível, mesmo que não a sintamos fisicamente a todo momento. Ele está conosco em cada lágrima, em cada suspiro, em cada luta. Ele não nos abandonou. Suas promessas são fiéis e verdadeiras. Ele não desprezou, nem repugnou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou a ele, o ouviu. Esta é a verdade central que sustenta nossa alma. Deus ouve. Ele se importa. Ele não vira as costas para o sofrimento de seus filhos. O Salmo 22 é, em sua essência, um testemunho da capacidade humana de perseverar na fé, mesmo diante do inominável. A dor é real, mas a esperança em Deus é ainda mais real. O salmista, em sua angústia, não se afasta de Deus. Pelo contrário, ele se apega a Ele com ainda mais força, lembrando-se de quem Deus é e do que Ele já fez. É um convite para que, mesmo em seus próprios vales, você possa levantar os olhos para o céu e clamar ao Pai que tudo vê e tudo pode. Lembre-se de que Deus não promete uma vida sem desafios, mas Ele promete estar conosco em cada passo do caminho. Ele nos oferece sua força quando nos sentimos fracos, sua paz quando estamos agitados, sua esperança quando o desespero tenta nos consumir. Que esta oração seja um lembrete de que sua voz é ouvida no céu e que o amor de Deus por você é incondicional e eterno. Que esta primeira parte de nossa oração matinal tenha acalmado seu coração e despertado sua fé. Se você foi abençoado por esta mensagem, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe seu curtir e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras de esperança hoje. Sua ação pode ser a luz que alguém precisa neste momento. Continuaremos agora, levando seu coração a um lugar de profunda entrega, aprofundando nossa conexão com o Pai. Prosseguimos agora, com nossos corações abertos e sensíveis, aprofundando-nos nesse encontro sagrado com o divino. Se na primeira parte contemplamos a profundidade do sofrimento humano, ecoada no Salmo 22, e a fidelidade de Deus em meio à angústia, agora somos convidados a um passo ainda mais íntimo, o da entrega sincera e do clamor. Que o Espírito Santo continue a nos guiar, desvendando camadas de nosso ser e nos conduzindo a uma rendição total diante do Pai. Neste momento de quietude que a verdade de quem somos é revelada, não para nos condenar, mas para nos libertar. Reconhecemos que somos feitos de pó, frágeis e imperfeitos. Nossas limitações são evidentes, nossos planos nem sempre se concretizam, nossas forças falham. E, muitas vezes, é na solitude de nossa alma que os medos se manifestam, os anseios não realizados nos consomem, e o peso de nossos próprios equívocos, de nossos pecados, se torna um fardo pesado demais para carregar sozinhos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, todos. Isaías 53, 6. Essa passagem nos lembra que, em nossa natureza humana, somos propensos a nos afastar, a errar o alvo, e essa consciência não deve nos oprimir, mas nos impulsionar para a fonte de misericórdia. É tempo de trazer à luz aquilo que nos oprime, os segredos que guardamos, as feridas que ainda sangram. Talvez seja um medo persistente que paralisa sua fé, uma amargura que corroeu seu coração, um pecado repetido que o prende em um ciclo de culpa. Ou talvez seja a dor de um trauma passado, a angústia de um futuro incerto, a sensação de não ser bom o suficiente. Seja o que for, coloque diante do Senhor. Não há nada em sua vida que Ele não conheça, nada que Ele não possa tocar e transformar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo,
para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Estas palavras são um bálsamo para a alma ferida. O perdão de Deus não é condicionado à perfeição de nossos atos, mas à sinceridade de nosso arrependimento. Ele anseia por nos libertar do peso que carregamos. Quebrantamento não é fraqueza. É a força de um coração que se humilha diante do Criador, reconhecendo sua soberania e seu amor incondicional. Clamamos por misericórdia, Pai. Em nossa humanidade falha, tantas vezes nos desviamos de seus caminhos, negligenciamos sua palavra e cedemos às tentações do mundo. Perdoe-nos, Senhor, por cada pensamento impuro, por cada palavra irrefletida, por cada ação que não glorificou o seu nome. Limpe-nos, purifique-nos e restaure em nós um espírito reto. E com um clamor por misericórdia, surge o clamor por cura. Não apenas a cura física que tanto almejamos, mas a cura de nossa alma, de nossas emoções feridas. Ele cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147:2-3. Há feridas invisíveis que carregamos, marcas de decepções, perdas e traições. Há dores que se alojaram tão profundamente que pensamos que nunca mais serão aliviadas. Mas o Senhor é o grande médico. Ele vê cada cicatriz, sente cada dor. Permita que Ele toque esses lugares mais profundos, derramando seu bálsamo de amor e restauração. Clamamos também por libertação, ó Deus. Libertação das amarras do passado que nos prendem, dos pensamentos negativos que nos consomem, dos vícios que nos escravizam. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Quebrante, Senhor, toda a cadeia que nos impede de voar livremente em seu propósito. Liberte-nos do medo que nos paralisa, da ansiedade que nos rouba a paz, da culpa que nos impede de avançar. Que a verdade de sua palavra nos liberte, revelando quem somos em Cristo, filhos amados, perdoados e transformados. O Salmo 51. Um clamor de Davi após seu pecado. Ressoa com a profundidade que buscamos neste momento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustente-me com o espírito voluntário. Que estas sejam as palavras de nosso próprio coração agora. Desejamos um coração puro, uma mente renovada, um espírito que se submete à sua vontade. Não queremos nos afastar de sua presença, pois é nela que encontramos vida plena. E anelamos pela alegria da salvação, a certeza de que somos seus, resgatados e amados. Não temas em expressar sua dor, seus medos, suas fragilidades, diante de Deus. Ele já as conhece. A autenticidade de sua oração é o que move o coração do Pai. Não há necessidade de máscaras ou de palavras perfeitas. Apenas um coração sincero que se derrama diante dele. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Esta promessa é para você. Se seu coração está quebrantado, saiba que ele está perto. Se seu espírito está oprimido, saiba que ele virá em seu socorro. Permita que as lágrimas rolem. Sei, elas viram. Permita que a quietude revele as profundezas de sua alma. Este é um momento de cura e de renovação. Entregue a Ele cada fardo, cada preocupação, cada pecado. Ele é fiel para perdoar, para curar e para libertar. Esta entrega não é um sinal de fraqueza, mas de uma profunda confiança no amor e no poder de Deus. Que sua voz se eleve em clamor, seja ele sussurrado ou um grito silencioso da alma. O céu está atento. Sua oração é poderosa. Jesus, nosso intercessor, está à direita do Pai, intercedendo por nós. O Espírito Santo está em nós, gemendo, com gemidos inexprimíveis, levando nossas petições ao trono da graça. Não há barreiras para a oração de um coração sincero. Convido você a ir mais fundo neste momento de oração. Sinta a presença de Deus envolvendo você. E se houver um pedido específico em seu coração, algo que você deseja entregar ao Senhor neste instante, deixe seu comentário abaixo. Queremos orar por você e permaneça conosco, pois o que Deus fará a seguir em nossos corações é algo verdadeiramente transformador. Estamos preparando o terreno para a terceira parte de nossa oração, onde começaremos a testemunhar a manifestação da presença de Deus restaurando, edificando e enchendo-nos de uma nova esperança e propósito. Prosseguimos agora com nossos corações abertos e sensíveis, aprofundando-nos nesse encontro sagrado com o divino. Se na primeira parte contemplamos a profundidade do sofrimento humano, ecoada no Salmo 22,
e a fidelidade de Deus, em meio à angústia. Agora somos convidados a um passo ainda mais íntimo, o da entrega sincera e do clamor. Que o Espírito Santo continue a nos guiar, desvendando camadas de nosso ser e nos conduzindo a uma rendição total diante do Pai. É neste momento de quietude que a verdade de quem somos é revelada, não para nos condenar, mas para nos libertar. Reconhecemos que somos feitos de pó, frágeis e imperfeitos. Nossas limitações são evidentes, nossos planos nem sempre se concretizam, nossas forças falham, e muitas vezes, é na solitude de nossa alma que os medos se manifestam, os anseios não realizados nos consomem, e o peso de nossos próprios equívocos, de nossos pecados, se torna um fardo pesado demais para carregar sozinhos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Essa passagem nos lembra que em nossa natureza humana, somos propensos a nos afastar, a errar do alvo, e essa consciência não deve nos oprimir, mas nos impulsionar para a fonte de misericórdia. É tempo de trazer à luz aquilo que nos oprime, os segredos que guardamos, as feridas que ainda sangram. Talvez seja um medo persistente, que paralisa sua fé, uma amargura que corroeu seu coração, um pecado repetido que o prende em um ciclo de culpa. Ou talvez seja a dor de um trauma passado, a angústia de um futuro incerto, a sensação de não ser bom o suficiente. Seja o que for, coloque diante do Senhor. Não há nada em sua vida que Ele não conheça, nada que Ele não possa tocar. Transformer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Estas palavras são um bálsamo para a alma ferida. O perdão de Deus não é condicionado à perfeição de nossos atos, mas à sinceridade de nosso arrependimento. Ele anseia por nos libertar do peso que carregamos. Quebrantamento não é fraqueza. É a força de um coração que se humilha diante do Criador, reconhecendo sua soberania e seu amor incondicional. Clamamos por misericórdia, Pai, em nossa humanidade. Falha, tantas vezes nos desviamos de seus caminhos, negligenciamos sua palavra e cedemos às tentações do mundo. Perdoe-nos, Senhor, por cada pensamento impuro, por cada palavra irrefletida, por cada ação que não glorificou o seu nome. Limpe-nos, purifique-nos e restaure em nós um espírito reto, e com o clamor por misericórdia, surge o clamor por cura. Não apenas a cura física que tanto almejamos, mas a cura de nossa alma, de nossas emoções feridas. Ele cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147:3. Há feridas invisíveis que carregamos, marcas de decepções, perdas e traições. Há dores que se alojaram tão profundamente que pensamos que nunca mais serão aliviadas. Mas o Senhor é o grande médico. Ele vê cada cicatriz, sente cada dor. Permita que Ele toque esses lugares mais profundos. Derramando seu bálsamo de amor e restauração, clamamos também por libertação. Ó Deus, libertação das amarras do passado que nos prendem, dos pensamentos negativos que nos consomem, dos vícios que nos escravizam. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Quebrante, Senhor, toda cadeia que nos impede de voar livremente em seu propósito. Liberte-nos do medo que nos paralisa, da ansiedade que nos rouba a paz, da culpa que nos impede de avançar. Que a verdade de sua palavra nos liberte, revelando quem somos em Cristo, filhos amados, perdoados e transformados. O Salmo 51, um clamor de Davi após seu pecado, ressoa com a profundidade que buscamos neste momento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Que estas sejam as palavras de nosso próprio coração agora. Um coração puro, uma mente renovada, um espírito que se submete à sua vontade. Não queremos nos afastar de sua presença, pois é nela que encontramos vida plena, e anelamos pela alegria da salvação, a certeza de que somos seus, resgatados e amados. Não temas em expressar sua dor, seus medos, suas fragilidades diante de Deus. Ele já as conhece. A autenticidade de sua oração é o que move o coração do Pai. Não há necessidade de máscaras ou de palavras perfeitas, apenas um coração sincero que se derrama diante dele. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34:8.
Esta promessa é para você. Se seu coração está quebrantado, saiba que Ele está perto. Se seu espírito está oprimido, saiba que Ele virá em seu socorro. Permita que as lágrimas rolem, e elas verão. Permita que a quietude revele as profundezas de sua alma. Este é o momento de cura e de renovação. Entregue a Ele cada fardo, cada preocupação, cada pecado. Ele é fiel para perdoar, para curar e para libertar. Esta entrega não é um sinal de fraqueza, mas de uma profunda confiança no amor e no poder de Deus. Que sua voz se eleve em clamor, seja ele sussurrado ou um grito silencioso da alma. O céu está atento. Sua oração é poderosa. Jesus, nosso intercessor, está à direita do Pai, intercedendo por nós. O Espírito Santo está em nós, gemendo com gemidos inexprimíveis, levando nossas petições ao trono da graça. Não há barreiras para a oração de um coração sincero. E é nesse espaço de quebrantamento e entrega que a verdadeira cura começa. Não é uma cura que anula a dor do passado, mas uma que a ressignifica à luz do amor divino. É uma libertação que não apaga a memória das fraquezas, mas que as transforma em testemunhos da graça de Deus, permite-se ser vulnerável diante dele. Pois é nessa vulnerabilidade que sua força se aperfeiçoa. Lembre-se das palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Este convite é para você, neste momento. Ele o chama para um descanso que transcende a compreensão humana, um alívio que só Ele pode oferecer. Entregue a Ele todo o peso que você tem carregado, e receba em troca a sua paz, que sua faz seja fortalecida ao reconhecer que, mesmo em seus maiores fracassos e temores, Deus está estendendo suas mãos para você. Ele não desiste de seus filhos. Seu amor é um amor que perdoa, que restaura, que levanta. É um amor que nos capacita a recomeçar, não em nossas próprias forças, mas na dele. Que o seu clamor hoje seja um testemunho da sua confiança inabalável na misericórdia e no poder transformador de Deus. Convido você a ir mais fundo neste momento de oração. Sinta a presença de Deus envolvendo você, e se houver um pedido específico em seu coração, algo que você deseja entregar ao Senhor neste instante, deixe seu comentário abaixo. Queremos orar por você. E permaneça conosco, pois o que o diz fará a seguir em nossos corações é algo verdadeiramente transformador. Estamos preparando o terreno para a terceira parte de nossa oração, onde começaremos a testemunhar a manifestação da presença de Deus, restaurando, edificando e enchendo-nos de uma nova esperança e propósito. Chegamos agora à terceira parte de nossa jornada de oração, um momento precioso onde a presença de Deus se manifesta com poder e graça para nos consolar, trazer paz e iniciar um profundo processo de restauração em nossas vidas. Depois de reconhecer nossas dores e entregar nossos clamores, é tempo de permitir que o bálsamo divino cure cada ferida e renove cada esperança. Sinta a atmosfera espiritual se aprofundar, como se um abraço caloroso do céu envolvesse seu ser por completo. A cada palavra pronunciada, a cada silêncio preenchido pela fé, o Espírito Santo está trabalhando em você. Ele está presente aqui e agora, não como uma força distante, mas como uma presença íntima e poderosa. Aquelas feridas que você trouxe diante do Pai na segunda parte da oração, menos as mágoas antigas, as decepções recentes, os medos que sussurram no escuro, Ele as está tocando. Sinta o toque suave, porém transformador, de suas mãos divinas. Onde havia dor, Ele derrama óleo de alegria. Onde havia tristeza, Ele planta sementes de esperança. Onde havia desânimo, Ele sopra vida nova. Lembre-se das palavras do profeta Isaías 61:1-3, que ecoam a promessa de restauração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião pranteiam uma coroa de beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Veja, essa promessa não é para um grupo seleto, mas para cada coração contrito, para cada alma que chora. Você é o manso, o contrito, o pranteador, que Deus anseia consolar e restaurar. O Senhor
não apenas consola, Ele restaura. El não apenas toca as feridas, Ele as cicatriza. Porque eu lhes restaurarei a saúde e os curarei de suas feridas, declara o Senhor. Jeremias 3, 0 e 17. Essa é a promessa de um Deus que se importa, que intervém, que reconstrói aquilo que foi quebrado. Talvez você tenha se sentido despedaçado, como se pedaços de sua alma estivessem espalhados. Mas o Mestre Construtor está aqui, paciente e amoroso, recolhendo cada fragmento, unindo-o novamente e moldando algo ainda mais belo e forte do que antes. A paz que Ele oferece não é a ausência de problemas, mas a presença dEle em meio a eles. Deixo-vos a paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Esta é uma paz que transcende o entendimento, uma serenidade que inunda a alma mesmo quando a tempestade rege do lado de fora. Permita que essa paz de Cristo inunde seu coração neste instante, expulsando toda a ansiedade e substituindo-a por uma calma profunda e duradoura. Sinta menos-a penetrando cada célula do seu corpo, cada canto da sua mente, trazendo equilíbrio e harmonia. Sua alma, talvez cansada e sobrecarregada, está sendo renovada. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 4, 0 e 31. Que imagem poderosa! Você não foi feito para viver exausto. O Senhor é a sua fonte de energia inesgotável. Receba agora essa renovação. O fardo sendo levantado de seus ombros, a exaustão se dissipando, e uma nova vitalidade preenchendo seu ser. É a força do alto, a força que o capacita a enfrentar cada novo dia com vigor e esperança renovados. Não há profundidade de dor que o amor de Deus não possa alcançar. Não há ferida tão antiga que sua graça não possa curar. Não há distância que Ele não possa encurtar para estar ao seu lado. Ele está aqui, como o bom pastor que busca a ovelha perdida, como o pai que corre para abraçar o filho pródigo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 4, 1 e 13. Sinta essa mão estendida, firme e segura, puxando você para fora de qualquer vale de sombra, para um lugar de segurança e luz. Sua presença, Deus, é a nossa maior certeza. Ela é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 2-4. É a promessa da presença contínua de Deus. Não importa o que venha, Ele estará ao seu lado. Não importa quão escura a noite possa parecer, Ele é a luz que não se apaga. Não importa quão grande a batalha, Ele é o seu vencedor. Creia de todo o seu coração que a restauração de Deus é completa. Ela atinge seu espírito, sua alma e seu corpo. Suas emoções estão sendo realinhadas, sua mente está sendo purificada de pensamentos destrutivos e sua perspectiva está sendo transformada. Você está sendo moldado à imagem e semelhança de Cristo, um processo contínuo de cura e crescimento que se inicia a cada entrega sincera, que o consolo e a paz que você experimentou neste momento se tornem uma âncora para sua alma em todos os dias que virão. Esta é a manifestação do amor de Deus, um amor que não falha, que não desiste, que sempre nos alcança. Sinta-se amado, cuidado e completamente restaurado em sua presença. Se esta oração tocou seu coração, e você sente que alguém mais precisa receber essa paz e consolo, compartilhe este vídeo agora. Você pode ser o instrumento de Deus para levar restauração a quem está abatido. Preparamos seu coração agora para a próxima etapa de nossa oração, onde aprofundaremos o fortalecimento de nossa fé, capacitando-nos a caminhar com ousadia e propósito na presença do Senhor. Adentramos agora a quarta parte de nossa jornada de oração, um espaço sagrado, onde nossa fé se eleva acima das circunstâncias, declarando a soberania de Deus mesmo em meio às mais intensas batalhas. Se na etapa anterior fomos consolados e restaurados, agora é o momento de firmarmos nossos pés na rocha inabalável, proclamando com ousadia a nossa confiança no Senhor. Sinta seu espírito se fortalecer, sua convicção se aprofundar, pois a palavra de Deus nos capacita a permanecer firmes, mesmo que o vale da sombra da morte se apresente, mesmo que as provações pareçam nos engolir, nossa alma encontra refúgio e segurança na verdade imutável. Deus é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Nada escapa ao seu controle, nada o surpreende. As lutas que enfrentamos não são um sinal de sua ausência,
mas muitas vezes um convite para testemunharmos seu poder de uma forma que nunca antes experimentamos. Como disse o profeta Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas. Faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Em sua soberania, Ele orquestra os eventos, permitindo que certas situações aconteçam, para cumprir seus propósitos eternos, que são sempre de amor e redenção para aqueles que o amam. Declaramos hoje a fidelidade inabalável do Senhor. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Não, 1, 2, 7. Essa não é apenas uma declaração de fé, mas um testemunho da experiência de milhões ao longo da história. Quantas vezes ao longo de sua própria vida, você não viu a mão de Deus se estender, provendo o que era necessário, abrindo caminhos onde parecia não haver saída, trazendo consolo em momentos de profunda dor? A fidelidade dele não é baseada em nossos méritos ou na nossa capacidade de sermos perfeitos, mas no seu caráter imutável. Ele não pode negar a si mesmo. Suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. E o que dizer do poder da oração? A oração não é apenas um ritual, mas uma comunicação viva com o Criador do Universo. É a ferramenta mais poderosa que nos foi dada para mover a mão de Deus. Tiago 5,16 nos assegura: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nossas orações não se perdem no vazio. Elas chegam ao trono da graça. E Deus, em sua infinita sabedoria e amor, responde. Às vezes a resposta é sim, às vezes espere, e às vezes eu tenho algo melhor, mas a resposta sempre vem. Nunca duvide do poder de seu clamor, de sua súplica sincera. Cada palavra que você eleva ao céu tem o potencial de liberar o poder divino em sua situação. Firmemos nossa confiança na palavra que declara: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. A confiança aqui não é uma esperança vaga, mas uma certeza profunda. É a decisão consciente de lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, sabendo que ele cuida de nós. Pedro 5-7. Mesmo quando a razão grita o contrário, mesmo quando as evidências apontam para o fracasso, a nossa fé declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. A perseverança é a marca de uma fé robusta. Hebreus 10:36 nos exorta: porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A jornada da fé nem sempre é fácil, mas cada desafio é uma oportunidade para que nossa fé seja refinada. Como ora ou não desanime diante dos obstáculos. Cada passo de fé, por menor que seja, é um avanço em direção à vitória. Prossiga, persista, pois o resultado final é certo para aqueles que não desistem. Estamos falando de vitórias espirituais. Não apenas vitórias sobre circunstâncias externas, mas triunfo sobre as fortalezas em nossa própria mente, sobre o desânimo que tenta nos abater, sobre a dúvida que tenta minar nossa fé. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. João 5:4. A vitória já nos foi dada em Cristo. Já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Declare isso sobre sua vida agora. Você é vitorioso em Cristo. As batalhas podem ser intensas, mas o resultado final é a glória de Deus manifesta em sua vida. E que verdade mais poderosa para ancorar nossos corações do que esta: quem confia no Senhor jamais será confundido. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Essa é uma promessa de estabilidade, de segurança, de que sua esperança não será vã. Você não será envergonhado por ter colocado sua fé no Deus vivo. Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Permaneça firme, inabalável, pois sua confiança está alicerçada na rocha eterna. Neste momento de declaração de fé, sinta a unção do Espírito Santo capacitando-o a crer no impossível, a ver o invisível e a esperar contra a esperança. Sua fé é uma arma poderosa contra as investidas do inimigo, uma ponte que conecta o seu presente ao futuro glorioso que Deus tem para você. Não se contente com menos do que a plenitude da vida que Cristo veio trazer. Que esta oração continue a ser uma fonte de força e inspiração para você todos os dias. Se você deseja continuar orando junto conosco diariamente e aprofundar sua caminhada de fé, inscreva-se em nosso canal. Juntos, seremos fortalecidos na presença do Senhor. Preparamos agora nossos corações para a próxima parte. Um momento de intensa intercessão,
e batalha espiritual, onde levantaremos nossas vozes em favor de outros e enfrentaremos as forças das trevas com a autoridade que nos foi dada em Cristo. Entramos agora na quinta e poderosa parte de nossa oração, um momento crucial de intercessão e batalha espiritual, depois de nos quebrantarmos, sermos restaurados e declararmos nossa fé. É tempo de nos levantarmos em autoridade espiritual, usando a palavra de Deus como nossa espada. Sinta a unção do Espírito Santo capacitando-o, pois não estamos sozinhos nesta luta. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está conosco, e Ele já nos deu a vitória. A batalha pode ser visível em nossas circunstâncias, em nossos relacionamentos, ou invisível, travada nos reinos espirituais. Mas saiba que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios 6:12. No entanto, não trememos, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Neste instante, em nome de Jesus Cristo, declaramos libertação. Toda corrente que tem prendido sua mente, suas emoções, suas finanças, seus relacionamentos, seja ela de vício, escravidão, opressão, dívida, ou qualquer jugo do inimigo, menos nós, a quebramos agora. Pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado para nos libertar, declaramos que você é livre, como está escrito em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis de novo a um jugo. Sinta essas correntes caindo, o peso sendo retirado de seus ombros. Você foi comprado por um alto preço, e em Cristo, a liberdade é sua herança. Quebramos toda mentira que o inimigo tem sussurrado em seus ouvidos. Medos, ansiedades, dúvidas sobre seu valor, culpa e condenação, essas não são suas verdades. Não vos inquieteis com nada. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Expulsamos agora todo espírito de medo, toda raiz de ansiedade, toda voz de opressão que tenta roubar sua paz e sua alegria. Pela autoridade do nome de Jesus, declaramos que o medo não tem domínio sobre você. Você é corajoso, pois o Senhor é sua força e seu escudo. Declaramos cura sobre todos os traumas e feridas emocionais. Cada lembrança dolorosa, cada cicatriz profunda, cada marca de abuso ou abandono que o inimigo usou para roubar sua identidade e sua paz. Menos, em nome de Jesus. Essas feridas são tocadas pelo Divino Médico. Pelas suas feridas, fomos sarados. Isaías 53:5. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas para perdão dos pecados, mas para a cura completa do seu ser. Receba agora a cura do seu passado, a libertação de memórias dolorosas e a restauração de seu coração. Que a luz de Cristo penetre nas profundezas de sua alma, trazendo clareza, perdão e renovação. E não apenas sobre nós, mas nos levantamos em intercessão pelos lares e famílias. Todo laço de discórdia, toda fortaleza de separação, todo espírito de briga, vício e contenda que tenta destruir os alicerces da família, menos nós os repreendemos agora. Pelo poder de Deus, declaramos restauração de lares, união e paz familiar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Caça Atos 16:31. Essa promessa é para você e sua linhagem. Que a bênção do Senhor repouse sobre sua casa, que a presença de Jesus seja o centro de seu lar, e que a paz de Cristo reine em cada coração. Levantamos as famílias desestruturadas, os casamentos em crise, os filhos desviados, clamando ao Pai, para que seu espírito de reconciliação e amor os envolva e os traga de volta ao caminho. Proclamamos proteção absoluta contra todo ataque do inimigo. Não somos ingênuos. Sabemos que o adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Pedro 5:8. Mas ele não tem poder sobre aqueles que estão debaixo da cobertura do Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Isaías 5:4-17. Em nome de Jesus, repreendemos todo ataque espiritual te dupla e no maligno, toda armadilha do inferno. Levantamos o escudo da fé contra todas as setas inflamadas do maligno. Declaramos que você está coberto pelo sangue de Jesus, cercado pelos anjos do Senhor e guardado pelo próprio Deus. Nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Não lutamos com armas carnais,
mas com a verdade da palavra, com a autoridade do nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, com a oração incessante e com o louvor. Cada palavra que você declara agora, baseada na Bíblia, é uma bomba espiritual contra os domínios das trevas. Você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe fará dano. Lucas 10:19. Levante sua voz agora, mesmo que seja em um sussurro, e declare a vitória. Declare que a luz de Cristo dissipa as trevas. Declare que a vida de Deus flui em você, curando e libertando. Declare que o inimigo está debaixo de seus pés. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, em Coríntios 15:57. A vitória não é uma possibilidade distante. É uma realidade presente, conquistada na cruz e manifesta em sua vida pela fé. Que a sua fé seja fortalecida e sua ousadia espiritual aumentada neste momento. Esta é a sua herança em Cristo: liberdade, cura, restauração e proteção. Você é um vencedor, um guerreiro de Deus, um filho amado do Altíssimo, e nenhuma força maligna pode prevalecer contra você. Se você foi tocado por esta oração e deseja que seu nome seja incluído em nossas próximas intercessões, diga seu nome nos comentários abaixo. Queremos clamar por você e por sua família em nossas orações diárias. Prepare-se agora para a última parte de nossa oração, onde faremos uma poderosa declaração profética de vitória, assalando todas as bênçãos e promessas de Deus sobre sua vida. Chegamos agora à sexta e última parte de nossa oração, o ápice de nossa jornada espiritual, onde tudo o que clamamos, entregamos e declaramos é selado com uma poderosa declaração profética de vitória. Este é o momento de firmar os pés na gratidão, na certeza de que o Deus que nos ouviu é fiel para cumprir cada palavra e manifestar sua glória em nossa vida. Sinta a inspiração invadir seu ser, o coração transbordar de fé e uma gratidão profunda por aquele que tudo pode, com base em tudo o que vivemos neste tempo de comunhão. Eu declaro profeticamente sobre sua vida que a paz de Deus foi restaurada, aquela paz que excede todo entendimento, a mesma que guardou o coração e a mente de Cristo, agora inunda seu ser. Não é uma paz superficial, mas uma serenidade profunda que acalma as tempestades internas e externas. Como lemos em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você está selado com essa paz. Receba, abrace-a, e que ela seja sua âncora em cada momento. Eu declaro que a bênção do Senhor chegou à sua vida. Não são apenas bênçãos esporádicas, mas um fluxo contínuo da provisão e do favor divino. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24-26. Que as portas que estavam fechadas se abram, que a provisão necessária se manifeste, que relacionamentos sejam restaurados e que a bondade do Senhor o persiga todos os dias de sua vida. A bênção não é apenas prosperidade material, mas plenitude de vida em todas as áreas. Eu declaro que sua fé foi renovada e fortalecida. Aquela fé que parecia vacilar, que foi testada pelas adversidades, agora se levanta como uma rocha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Você não está mais apenas esperando, você está crendo com convicção. Sua fé é a chave para mover montanhas, para ver o invisível e para alcançar o impossível. Receba um novo derramar de fé, uma convicção inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Eu declaro que todas as cadeias foram quebradas em sua vida. Aquilo que o aprisionava, seja um vício, um medo, uma culpa, um padrão de pensamento negativo, uma enfermidade crônica menos. Tudo isso foi desfeito pelo poder libertador de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Você não é mais refém do seu passado, das suas fraquezas ou das investidas do inimigo. A liberdade é sua realidade em Cristo. Andy Lever, Viva Lever, Son Lever, proclamam que toda enfermidade e dor em seu corpo estão sob o domínio de Cristo, pela autoridade do nome de Jesus, e em concordância com a fé que acabamos de fortalecer, declaramos a cura divina sobre cada célula, cada órgão,
cada sistema do seu corpo, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Receba essa cura em nome de Jesus, que a saúde e a vitalidade de Deus se manifestem em você de forma completa. Eu declaro que a restauração plena de Deus se manifesta em todas as áreas da sua vida. Se houve perdas, Deus trará restituição em dobro. Se houve relacionamentos quebrados, Ele trará reconciliação e cura. Se houve sonhos frustrados, Ele acenderá uma nova chama de esperança e propósito. E restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto comeu, a locusta e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2:25. A bênção de Deus é restauradora e completa. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Como está em Neemias 8:10, que um regozijo profundo inunde seu coração pela certeza de que Deus é fiel e cumprirá cada promessa em sua vida. Sinta-se envolto em uma atmosfera de gratidão, pois cada clamor foi ouvido, e cada necessidade será suprida segundo as riquezas de sua glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Amado irmão, amada irmã, esta oração foi um portal, um tempo de conexão profunda com o Pai. Agora, eu te envio com a bênção do Senhor. Que você seja fortalecido em todo o seu ser, capacitado para viver a vida abundante que Cristo veio trazer. Que a presença do Espírito Santo seja sua constante companhia, seu guia e seu consolador em cada novo dia. Que a verdade da palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Vá em paz, vá na força do Senhor, e que você seja um farol da glória de Deus por onde quer que vá. Se você recebeu esta oração como uma resposta de Deus, se sentiu a paz, a cura e a libertação fluindo em sua vida, eu te convido a selar este momento. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que precisa dela, e comente abaixo com um sonoro amém. Sua participação é um testemunho, e nos ajuda a levar esta mensagem a mais corações. Com fé inabalável, declaramos: a vitória é nossa, em Cristo Jesus. Adentramos agora a quarta parte de nossa jornada de oração, um espaço sagrado, onde nossa fé se eleva acima das circunstâncias, declarando a soberania de Deus mesmo em meio às mais intensas batalhas. Se na etapa anterior fomos consolados e restaurados, agora é o momento de firmarmos nossos pés na rocha inabalável, proclamando com ousadia a nossa confiança no Senhor. Sinta seu espírito se fortalecer, sua convicção se aprofundar, pois a palavra de Deus nos capacita a permanecer firmes, mesmo que o vale da sombra da morte se apresente, mesmo que as provações pareçam nos engolir, nossa alma encontra refúgio e segurança na verdade imutável. Deus é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Nada escapa ao seu controle, nada o surpreende. As lutas que enfrentamos não são um sinal de sua ausência, mas muitas vezes um convite para testemunharmos seu poder de uma forma que nunca antes experimentamos. Como disse o profeta Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas. Faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Em sua soberania, Ele orquestra os eventos, permitindo que certas situações aconteçam, para cumprir seus propósitos eternos, que são sempre de amor e redenção para aqueles que o amam. Declaramos hoje a fidelidade inabalável do Senhor. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Não. 1, 2, 7. Essa não é apenas uma declaração de fé, mas um testemunho da experiência de milhões ao longo da história. Quantas vezes ao longo de sua própria vida, você não viu a mão de Deus se estender, provendo o que era necessário, abrindo caminhos onde parecia não haver saída, trazendo consolo em momentos de profunda dor? A fidelidade dele não é baseada em nossos méritos ou na nossa capacidade de sermos perfeitos, mas no seu caráter imutável. Ele não pode negar a si mesmo. Suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. E o que dizer do poder da oração? A oração não é apenas um ritual, mas uma comunicação viva com o Criador do Universo. É a ferramenta mais poderosa que nos foi dada para mover a mão de Deus. Tiago 5,16 nos assegura: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nossas orações não se perdem no vazio. Elas chegam ao trono da graça. E Deus, em sua infinita sabedoria e amor, responde. Às vezes a resposta é sim, às vezes espere, e às vezes eu tenho algo melhor, mas a resposta sempre vem. Nunca duvide do poder de seu clamor, de sua súplica sincera. Cada palavra que você eleva ao céu tem o potencial de liberar o
poder divino em sua situação. Firmemos nossa confiança na palavra que declara: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6. A confiança aqui não é uma esperança vaga, mas uma certeza profunda. É a decisão consciente de lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, sabendo que ele cuida de nós. Pedro 5-7. Mesmo quando a razão grita o contrário, mesmo quando as evidências apontam para o fracasso, a nossa fé declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. A perseverança é a marca de uma fé robusta. Hebreus 10:36 nos exorta: porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A jornada da fé nem sempre é fácil, mas cada desafio é uma oportunidade para que nossa fé seja refinada como ouro. Não desanime diante dos obstáculos. Cada passo de fé, por menor que seja, é um avanço em direção à vitória. Prossiga, persista, pois o resultado final é certo para aqueles que não desistem. Estamos falando de vitórias espirituais. Não apenas vitórias sobre circunstâncias externas, mas triunfo sobre as fortalezas em nossa própria mente, sobre o desânimo que tenta nos abater, sobre a dúvida que tenta minar nossa fé. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. João 5:4. A vitória já nos foi dada em Cristo. Já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Declare isso sobre sua vida agora. Você é vitorioso em Cristo. As batalhas podem ser intensas, mas o resultado final é a glória de Deus manifesta em sua vida. E que verdade mais poderosa para ancorar nossos corações do que esta: quem confia no Senhor jamais será confundido. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Essa é uma promessa de estabilidade, de segurança, de que sua esperança não será vã. Você não será envergonhado por ter colocado sua fé no Deus vivo. Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Permaneça firme, inabalável, pois sua confiança está alicerçada na rocha eterna. Neste momento de declaração de fé, sinta a unção do Espírito Santo capacitando-o a crer no impossível, a ver o invisível e a esperar contra a esperança. Sua fé é uma arma poderosa contra as investidas do inimigo, uma ponte que conecta o seu presente ao futuro glorioso que Deus tem para você. Não se contente com menos do que a plenitude da vida que Cristo veio trazer. Que esta oração continue a ser uma fonte de força e inspiração para você todos os dias. Se você deseja continuar orando junto conosco diariamente e aprofundar sua caminhada de fé, inscreva-se em nosso canal. Juntos, seremos fortalecidos na presença do Senhor. Preparamos agora nossos corações para a próxima parte. Um momento de intensa intercessão e batalha espiritual, onde levantaremos nossas vozes em favor de outros e enfrentaremos as forças das trevas com a autoridade que nos foi dada em Cristo. Entramos agora na quinta e poderosa parte de nossa oração, um momento crucial de intercessão e batalha espiritual. Depois de nos quebrantarmos, sermos restaurados e declararmos nossa fé, é tempo de nos levantarmos em autoridade espiritual, usando a palavra de Deus como nossa espada. Sinta a unção do Espírito Santo capacitando-o, pois não estamos sozinhos nesta luta. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está conosco, e Ele já nos deu a vitória. A batalha pode ser visível em nossas circunstâncias, em nossos relacionamentos, ou invisível, travada nos reinos espirituais. Mas saiba que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios 6:12. No entanto, não trememos, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. João 4:4. Neste instante, em nome de Jesus Cristo, declaramos libertação. Toda corrente que tem prendido sua mente, suas emoções, suas finanças, seus relacionamentos, seja ela de vício, escravidão, opressão, dívida ou qualquer jugo do inimigo, menos nós, a quebramos agora. Pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado para nos libertar, declaramos que você é livre, como está escrito em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis de novo a um jugo. Sinta essas correntes caindo, o peso sendo retirado de seus ombros. Você foi comprado por um alto preço, e em Cristo, a liberdade é sua herança.
quebramos toda mentira que o inimigo tem sussurrado em seus ouvidos. Medos, ansiedades, dúvidas sobre seu valor, culpa e condenação, essas não são suas verdades. Não vos inquieteis com nada. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6-7. Expulsamos agora todo espírito de medo, toda raiz de ansiedade, toda voz de opressão que tenta roubar sua paz e sua alegria. Pela autoridade do nome de Jesus, declaramos que o medo não tem domínio sobre você. Você é corajoso, pois o Senhor é sua força e seu escudo. Declaramos cura sobre todos os traumas e feridas emocionais. Cada lembrança dolorosa, cada cicatriz profunda, cada marca de abuso ou abandono que o inimigo usou para roubar sua identidade e sua paz. Menos, em nome de Jesus. Essas feridas são tocadas pelo Divino Médico. Pelas suas feridas, fomos sarados. Isaías 53, 5. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas para perdão dos pecados, mas para a cura completa do seu ser. Receba agora a cura do seu passado, a libertação de memórias dolorosas e a restauração de seu coração. Que a luz de Cristo penetre nas profundezas de sua alma, trazendo clareza, perdão e renovação. E não apenas sobre nós, mas nos levantamos em intercessão pelos lares e famílias. Todo laço de discórdia, toda fortaleza de separação, todo espírito de briga, vício e contenda que tenta destruir os alicerces da família, menos nós os repreendemos agora. Pelo poder de Deus, declaramos restauração de lares, união e paz familiar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu-ei a tua, caça Atos 16:31. Essa promessa é para você e sua linhagem. Que a bênção do Senhor repouse sobre sua casa, que a presença de Jesus seja o centro de seu lar, e que a paz de Cristo reine em cada coração. Levantamos as famílias desestruturadas, os casamentos em crise, os filhos desviados, clamando ao Pai, para que seu espírito de reconciliação e amor os envolva e os traga de volta ao caminho. Proclamamos proteção absoluta contra todo ataque do inimigo. Não somos ingênuos. Sabemos que o adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar um Pedro 5:8, mas ele não tem poder sobre aqueles que estão debaixo da cobertura do Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Isaías 5:4-17. Em nome de Jesus, repreendemos todo ataque espiritual te dupla e no maligno, toda armadilha do inferno. Levantamos o escudo da fé contra todas as setas inflamadas do maligno. Declaramos que você está coberto pelo sangue de Jesus, cercado pelos anjos do Senhor e guardado pelo próprio Deus. Nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Não lutamos com armas carnais, mas com a verdade da palavra, com a autoridade do nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, com a oração incessante e com o louvor. Cada palavra que você declara agora, baseada na Bíblia, é uma bomba espiritual contra os domínios das trevas. Você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe fará dano. Lucas 10:19. Levante sua voz agora, mesmo que seja em um sussurro, e declare a vitória. Declare que a luz de Cristo dissipa as trevas. Declare que a vida de Deus flui em você, curando e libertando. Declare que o inimigo está debaixo de seus pés. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. A vitória não é uma possibilidade distante. É uma realidade presente, conquistada na cruz e manifesta em sua vida pela fé. Que a sua fé seja fortalecida e sua ousadia espiritual aumentada neste momento. Esta é a sua herança em Cristo: liberdade, cura, restauração e proteção. Você é um vencedor, um guerreiro de Deus, um filho amado do Altíssimo. E nenhuma força maligna pode prevalecer contra você. Se você foi tocado por esta oração e deseja que seu nome seja incluído em nossas próximas intercessões, tire seu nome nos comentários abaixo. Queremos clamar por você e por sua família em nossas orações diárias. Prepare-se agora para a última parte de nossa oração, onde faremos uma poderosa declaração profética de vitória, assalando todas as bênçãos e promessas de Deus sobre sua vida. Chegamos agora à sexta e última parte de nossa oração, o ápice de nossa jornada espiritual, onde tudo o que clamamos, entregamos e declaramos
é selado com uma poderosa declaração profética de vitória. Este é o momento de firmar os pés na gratidão, na certeza de que o Deus que nos ouviu é fiel para cumprir cada palavra e manifestar sua glória em nossa vida. Sinta a inspiração invadir seu ser, o coração transbordar de fé e uma gratidão profunda por aquele que tudo pode, com base em tudo o que vivemos neste tempo de comunhão. Eu declaro profeticamente sobre sua vida que a paz de Deus foi restaurada, aquela paz que excede todo entendimento, a mesma que guardou o coração e a mente de Cristo, agora inunda seu ser. Não é uma paz superficial, mas uma serenidade profunda que acalma as tempestades internas e externas. Como lemos em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você está selado com essa paz. Receba, abrace-a e que ela seja sua âncora em cada momento. Eu declaro que a bênção do Senhor chegou à sua vida. Não são apenas bênçãos esporádicas, mas um fluxo contínuo da provisão e do favor divino. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24-26. Que as portas que estavam fechadas se abram, que a provisão necessária se manifeste, que relacionamentos sejam restaurados e que a bondade do Senhor o persiga todos os dias de sua vida. A bênção não é apenas prosperidade material, mas plenitude de vida em todas as áreas. Eu declaro que sua fé foi renovada e fortalecida. Aquela fé que parecia vacilar, que foi testada pelas adversidades, agora se levanta como uma rocha. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Você não está mais apenas esperando, você está crendo com convicção. Sua fé é a chave para mover montanhas, para ver o invisível e para alcançar o impossível. Receba um novo derramar de fé, uma convicção inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Eu declaro que todas as cadeias foram quebradas em sua vida. Aquilo que o aprisionava, seja um vício, um medo, uma culpa, um padrão de pensamento negativo, uma enfermidade crônica menos. Tudo isso foi desfeito pelo poder libertador de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Você não é mais refém do seu passado, das suas fraquezas ou das investidas do inimigo. A liberdade é sua realidade em Cristo. Andy Lever, Viva Lever, Son Lever, proclamam que toda enfermidade e dor em seu corpo estão sob o domínio de Cristo, pela autoridade do nome de Jesus, e em concordância com a fé que acabamos de fortalecer, declaramos a cura divina sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do seu corpo, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Receba essa cura em nome de Jesus, que a saúde e a vitalidade de Deus se manifestem em você de forma completa. Eu declaro que a restauração plena de Deus se manifesta em todas as áreas da sua vida. Se houve perdas, Deus trará restituição em dobro. Se houve relacionamentos quebrados, Ele trará reconciliação e cura. Se houve sonhos frustrados, Ele acenderá uma nova chama de esperança e propósito. E restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto comeu, a locusta e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel 2:25. A bênção de Deus é restauradora e completa. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Como está em Neemias 8:10, que um regozijo profundo inunde seu coração pela certeza de que Deus é fiel e cumprirá cada promessa em sua vida. Sinta-se envolto em uma atmosfera de gratidão, pois cada clamor foi ouvido, e cada necessidade será suprida segundo as riquezas de sua glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Amado irmão, amada irmã, esta oração foi um portal, um tempo de conexão profunda com o Pai. Agora, eu te envio com a bênção do Senhor. Que você seja fortalecido em todo o seu ser, capacitado para viver a vida abundante que Cristo veio trazer. Que a presença do Espírito Santo seja sua constante companhia, seu guia e seu consolador em cada novo dia. Que a verdade da palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Vá em paz, vá na força do Senhor,
E que você seja um farol da glória de Deus por onde quer que vá. Se você recebeu esta oração como uma resposta de Deus, se sentiu a paz, a cura e a libertação fluindo em sua vida, eu te convido a selar este momento. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que precisa dela, e comente abaixo com um sonoro amém. Sua participação é um testemunho, e nos ajuda a levar esta mensagem a mais corações. Com fé e na Balavel, declaramos: a vitória é nossa, em Cristo Jesus.